preparar um sanduíche, pois vai começar o Otaku Deso. A régua. É diversão que não acaba mais. Muitíssimo boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Otaku Deso aqui pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo site ipanemacomunitaria.com.br, pelo aplicativo da Ipanema Comunitária no Android, no TuneIn da Apple e no Rádios RS no Windows Phone. Eu cometi algum erro, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, não, eu estava me lembrando... Esqueceu de botar pra gravar de novo? Não, negativo, eu estava me lembrando de algo muito engraçado que me contaram na semana passada. Ah, tá, conheço muito bem essa Muito tática. Boa tarde, ouvintes, espero que todos estejam muito felizes. Boa tarde, Gustavo. Bom carnaval. Muito boa tarde, queridos ouvintes, esperamos que você tenha pulado o carnaval, que tenha se divertido bastante, que não tenha feito besteira e venha com a gente em mais um programa. Espero que você não tenha pego as principais DSTs do carnaval, como sífilis, gonorreia e filhos. Lembrando, gente, sempre tomando cuidado, nós transmitimos doenças. Nossa, então... nós somos pombas. Não, nós somos seres humanos, nós temos fluidos biológicos, então tudo que você fizer, tenha em mente que não vá parar em um posto de saúde depois. E respeite as garotas. Respeite as mulheres, principalmente isso. Como dizem por aí, né, agora que acabou o carnaval, que realmente começa o ano no Brasil. Então, um ano bastante quente. Então vamos ter aí, agora vai começar as aulas nas escolas públicas. Se prepare para o trânsito infernal. Agora alguns serviços públicos vão começar a funcionar um pouco melhor, o carteiro vai trabalhar um pouquinho melhor, vou poder receber minhas encomendas. Ou não, né? Ou não, né? Porque, vou te contar. Mas, então vamos pro nosso programa de hoje. Vamos abrir as portas de 2017. Vamos começar 2017 oficialmente. Eu tenho aqui os blocos musicais hoje foram feitos pelo Bruno, então nós temos músicas super empolgantes. Agradeço essa playlist ao nosso querido operador de áudio. Eu faço uma playlist a cada ano, então você pode reviver, recordar músicas de antigamente. Porque eu só toco os hits modinhas do momento. Isso aí. E hoje nós temos notícias sobre o Estúdio Ghibli, sobre Fairy Tail e vamos comemorar, sem dúvida, os 21 anos da franquia Pokémon. Gostaria de frisar de que era o Goku. Calma. Lembrando, quem quiser Aquele fazer... que tomou... Filho da mãe, como se atreve. Ô Gustavo, qual é o teu Spotify? Lembrando, tá aí, se eu ficar conversando em paralelo, eu vou embora. Vou pra casa ver Ratinho. Lembrando, quem quiser fazer pedido de música, tem nossa página no Facebook, facebook.com/programa Otakudeso e o nosso site otakudeso.com.br. Lá tem os programas anteriores para baixar, tem notícias, agenda dos eventos. Agora estamos começando a preencher a agenda de eventos aqui da região sul, né? Em breve traremos novidades dos eventos já confirmados. Então, vamos para as nossas notícias do dia. A primeira é sobre o Estúdio Ghibli, que esteve concorrendo ao Oscar com o filme A Tartaruga Vermelha. Infelizmente não ganhou. O que foi bastante criticado, que a academia deixou os filmes de anime de lado. Sim, enfim, foi Zootopia que ganhou a melhor animação. Sim. Cara, na verdade, o Oscar, eu não sei o que as pessoas insistem em achar que o Oscar vai ficar dando prêmio pra brasileiro, pra argentino, pra russo. O Oscar é a premiação do cinema norte-americano, não é a premiação do cinema mundial. Aí os caras querem dar piti porque o filme do Miyazaki não ganhou. Os caras vão puxar a brasa pro lado deles. Eu acho que o Silvio Santos vai dar troféu imprensa pro jornal da BBC. Sim, tanto é que também a gente sabe que a academia é viciada, né? Olha o que o Leonardo DiCaprio precisou passar pra ganhar uma estatueta. Sim, imagina pra quantos ele não teve que... Sim, o que ele teve que insistir pra conseguirem finalmente ceder a... Deve ter gasto 1 tonelada de vela pra santo depois. Mas né? Aqui, se filme brasileiro quer ganhar alguma coisa, tem que ir no Festival de Cinema de Gramado. E por aí, ou se não tem um Festival de Berlim, o Urso de Ouro, sei lá o que volta e meia tem filme brasileiro ganhando. O Festival de Berlim tava com 13 indicações brasileiras. Então desses um pouco mais underground, o Brasil se dá bem, mas o Oscar, eu não sei porque que os caras insistem em achar que o Oscar vai dar prêmio pra filme argentino, pra filme escocês, pra anime, pra isso que eles já têm a categoria melhor filme estrangeiro, porque é uma premiação do cinema dos Estados Unidos, no máximo
último Canadá. Então... justamente tudo fica focado no prêmio de melhor filme Não adianta estrangeiro. dar piti porque 99% das premiações foram pra blockbuster de Hollywood. Claro, é uma premiação pra isso. O Pi, As Aventuras de Pi ganhou em melhor estrangeiro ou de melhor filme? Tu te lembra no ano que ele foi premiado? Não faço ideia. Eu não acompanho o Oscar faz muito tempo. Acho que a última vez que eu vi o Oscar foi no domingo anterior ao meu primeiro dia de aula na 8ª série. Depois eu nunca mais assisti. Porque depois que eu saí do fundamental eu parei um pouco de assistir TV porque eu ganhei meu notebook. Mas enfim, deixa eu ir pra notícia aqui. O Estúdio Ghibli veio a público dizer que Miyazaki vai voltar a dirigir mais um de seus filmes. O produtor e ex-presidente do Estúdio Ghibli, Toshio Suzuki, anunciou na quinta-feira, dia 23, em um evento realizado nos Estados Unidos, que o aclamado diretor de A Viagem de Chihiro, única produção japonesa a receber um Oscar, o grande mestre Hayao Miyazaki, voltará a dirigir um filme em formato longa-metragem pelo estúdio. Hayao Miyazaki havia anunciado sua aposentadoria de longas em setembro de 2013 e até recentemente ele estava apenas trabalhando em curtas exclusivos para o Museu Ghibli, sendo Kemushi Noboro seu atual trabalho em desenvolvimento, contudo ainda sem previsão para conclusão e exibição. O último filme do diretor havia sido Kaze Tashiru e, curiosamente, as informações de sua volta coincidem com uma entrevista que o diretor havia dado em novembro do ano passado à rede de televisão NHK, onde ele aproveitou a oportunidade e confirmou seu interesse em voltar a trabalhar em um longa. Ainda durante a entrevista, Miyazaki havia dito que não estava satisfeito com a produção de um projeto em formato curta e por isso apresentou ainda no mês de agosto de 2016 uma proposta de filme com uma maior duração. Porém, a produção levaria cerca de 5 anos para ser finalizada, ou seja, Hayao teria 80 anos ao fim do processo. A suposta produção, se seguir as expectativas, poderá ser concluída até 2019, antes dos Jogos Olímpicos de 2020, que serão em Tóquio, no Japão. Eu espero que Miyazaki me venha com A Viagem de Chihiro 2. Sei que não é do costume dessas grandes produções fazerem continuações, sejam elas caça-níqueis ou não, mas eu acredito que não uma Viagem de Chihiro 2, mas sei lá, alguma coisa no universo da Viagem de Chihiro seria muito legal. Ou uma continuação do Meu Amigo Totoro, sei lá. Eu acho que eles podiam investir em continuações ou spin-offs dos seus maiores sucessos. E a notícia é muito boa, né? Porque depois que foi anunciada a aposentadoria do Hayao, nós ficamos bem tristes pelo fato de saber que o cara é um mestre, né? Mas felizmente a gente sabe que não conseguimos ficar longe do que amamos e o cara volta a trabalhar em longas metragens. A prova disso é o próprio Toriyama, né? Que disse que não voltaria a fazer nada de Dragon Ball depois que acabou lá o Z, e o cara tá aí ganhando milhões com o Super e os filmes que estão saindo. É quase a cachaça, né? O cara não consegue largar. Tipo isso. Que comparação esdrúxula. Não é comparação, mas quando se diz isso... Mas estapafúrdia? Não, mas ouvintes, esse tipo de comparação é feita quando tu gosta muito de uma coisa, claro, e cachaça. tu não consegue ver longe. Cachaça, caipirinha é bom dar. Se faz essa brincadeira, o Otaku Deso é a nossa cachaça. Eu compararia com Coca, mas tudo bem. Qual é a melhor cachaça? O Bruno prefere ter seus ossos derretidos pelo capitalismo do que ficar bêbado. Pelo tio Sam. Ai, Jesus. Mas realmente, o Miyazaki voltando, podemos esperar aí coisas muito boas. Não que os filmes mais recentes do Estúdio Ghibli tenham sido ruins sem ele, muito pelo contrário. Eu ainda quero assistir Vidas ao Vento. Tô quase baixando, mas vários outros filmes que foram feitos sem o Miyazaki, mais recentes, tipo Memórias de Marine, Tartaruga Vermelha, são muito bons, vale a pena ser assistido. Eu não sei se esses filmes têm plataformas como Netflix, mas quem quiser dar boa e véia pirateada no torrent é só procurar, que valem a pena ser vistos. Um filme que tá na minha lista pra assistir é o Cemitério dos Vagalumes. Me falaram que o filme é bastante triste. É do Miyazaki? Não conheço. Que eu me lembro. Do Miyazaki não, do Ghibli. Que eu me lembro é do Estúdio Ghibli, se não me falha a memória, mas dizem que é um filme muito triste. Não conheço. Eu confesso que quando eu me aprofundei no mundo Ghibli foi mais pela
pela hype de Viagem de Chihiro, meu vizinho Totoro, mas depois eu fui assistindo aos poucos e adorei todo o universo e sou fã. Inclusive... Sim, o Cemitério dos Vagalumes é um filme do Estúdio Ghibli. Inclusive, acho que foi nessa semana que eu vi que a página oficial do Estúdio Ghibli postou uma imagem de um crossover da Viagem de Chihiro com Alice no País das Maravilhas. Ficou muito boa a imagem. Se eu achar a publicação, eu vou postar lá, vou compartilhar na nossa página facebook.com/programa Otaku Deso. Vou postar lá, ficou muito legal a imagem. Não sei se foi o Miyazaki que fez ou algum dos seus pupilos, mas muito legal o crossover juntando a... Não era bem um crossover, era só uma imagem mostrando a Viagem de Chihiro e Alice no País das Maravilhas, e realmente faz o cara parar pra pensar que, uau, a Viagem de Chihiro tem um toque de Alice no País das Maravilhas, que é uma menininha jovem e inocente que foi parar num mundo cheio de aventuras e bichos estranhos. Tudo tem referência de tudo, né? Já diria chacrinha, né? E outra coisa, pra quem gosta de bastidores, tem um vídeo, eu não lembro do que ele se trata, por que ele foi feito, mas é mostrando como é feita a produção dos filmes do Estúdio Ghibli. Mostrando os funcionários trabalhando nas cores do filme, nas cenas em si. E é muito interessante tu ver como é belo o processo de produção e ele é paciente, até mostrando, acho que a colorista da animação em si, mostrando todo o trabalho dela, como são feitas as etapas, a escolha de cores dela. E quem assiste as produções do Estúdio Ghibli sabe como é bonito as tonalidades que eles usam, aquele verde vivo, sabe? Tu consegue enxergar a natureza naquilo que está sendo transmitido pra ti. Então a gente vai dar chorar de emoção, de tão perfeito que é o negócio. Eu confesso que quando eu assisto Viagem de Chihiro ou alguns filmes, eu não sei, me dá uma coisa, eu me arrepio, eu me choro, eu me cago todo de emoção quando eu vejo esse filme. Mas eu vou tentar procurar um vídeo mostrando esses bastidores e caso encontre eu publico na página. Curta lá a página Programa Otaku Deso. Pois é, assistam os filmes do Ghibli, vale muito a pena. E quem sabe em breve a gente não tem aqui em Porto Alegre de novo uma amostra. Teve no ano passado, a gente até deu a notícia aqui que, eu não me lembro onde era, acho que era na PUC, tava rolando uma amostra com os principais filmes do Ghibli no cinema deles lá, entrada gratuita e tal. Volta e meia acontece mostras desse tipo em São Paulo, Rio de Janeiro, e aconteceu uma aqui em Porto Alegre ano passado. Quem sabe os caras se empolgam e fazem outra. Podia ter uma mostra no cinema do Olaria. Ah, sim, combina bastante. Ali é bacana, tudo aquele clima de jovens. Jovens maneiros, intelectuais. Né? Mas deixa eu ir pra próxima notícia aqui, que ela é pra bater no coração dos fãs de Fairy Tail. Fairy Tail está chegando ao final, meus amiguinhos. O site oficial do filme Fairy Tail Dragon Cry anunciou que o mangá de Hiro Mashima encontra-se em seu último arco. O site também revela que o mangá conta com mais de 60 milhões de cópias impressas em todo o mundo. Fairy Tail é um mangá de Hiro Mashima que conta a história de Lucy, uma garota de 16 anos que busca se tornar uma maga. Para isso, ela precisa entrar em uma guilda de magos. Um dia, visitando uma cidade, ela conhece Natsu, um jovem rapaz que fica facilmente enjoado com qualquer tipo de transporte. Mas Natsu não é apenas uma criança fraca, ele é membro de uma das maiores e infames guildas, a Fairy Tail. O mangá é publicado desde 2006 na Shonen Magazine pela editora Kodansha, com 59 volumes até o momento, e aqui no Brasil é publicado pela JBC. E o anime conta com 2 temporadas, a primeira de 2009 e a segunda de 2014 pelo estúdio A1 Pictures. Eu nunca assisti o suficiente pra dizer se é bom. Acho que eu devo ter assistido trechos pequenos em cenas de fandub, coisas do gênero, mas as aberturas eu já ouvi bastante, tanto por tocar aqui no programa, atendendo pedidos de ouvinte, ou por ouvir versões em português. Achei bem legal. Não sei se algum de vocês já assistiu Fairy Tail. Eu lembro que tinha uma época que tinha uma fanbase legal dele aqui nos eventos. Fairy Tail nunca me agradou tanto, mas dizem que é uma cópia de One Piece. Não por dizer que é cópia de One Piece, mas isso é um hábito que eu preciso mudar também, que a gente tem que dar chance pras coisas e ter certeza se é bom ou não, tirar uma conclusão antes, mas pelas imagens eu não me atrai muito, porque aparenta ser muito overpower, sabe?
Aí pelas pequenas coisas que eu vi, como o Alexandre, eu vi somente trechos. E além das fotos que a gente dá uma googleada e vê postando nas redes sociais. Mas eu realmente preciso assistir antes de dar uma opinião sólida mesmo, com uma crítica embasada. O Fairy Tail eu não assisti, que eu lembro que quando ele começou a bombar entre os otaquinhos aqui dos eventos do Sul, já era numa época que eu tava parando de ver tudo que era anime, que foi logo depois que eu vi Death Note. Aquele consumo frenético de anime. Quando a gente começou a arranjar emprego, essas coisas, sabe? Que a gente começou a se decepcionar com a vida e saber que o mundo não é um mar de rosas. Quando a gente começou a só sentar no banco e esperar a morte chegar, que drama, né? Mas foi nessa época que eu parei de acompanhar vários animes. Acho que o último anime que eu acompanhei com fervor, assim, até o fim foi Death Note, na época que passou aqui no Brasil, isso entre 2009 e 2010. O falecido Animax. Aí depois eu comecei a assistir poucas coisas. Eu lembro que eu assistia Naruto no SBT, depois eu assisti... Tô certo. Zooms pra não mostrar sangue, essas coisas. Aí depois Aquele scrope estranho que eles davam, deixar o rosto do personagem cortado pela metade. Que absurdo. Mas aí depois eu assisti o quê? Assisti um pouco de One Piece. Parei de assistir no final de Alabasta também. Aí assisti Naruto. Aí eu lembro que começou a dar Dragon Ball Kai. Eu assisti, eu lembro que eu estudava aqui no Odila. Eu dava um jeito de matar o sexto período, aquele maldito sexto período que acabava 12:45, pra ir correndo pra casa pra ver Dragon Ball Kai. E Dragon Ball, lembrando que Dragon Ball Kai é a maior trollada da história, né? É verdade. Que diziam que ia ser o Dragon Ball em HD e pai, só abertura em HD, o resto é a mesma coisa. Só tiraram um pouquinho do borrão. Com alguns cortes, né? Com mais cortes que o normal. Cortado de brinde. Não era nem censura americana, já vinha pronto com os cortes do Japão. Mas aí depois eu assisti meia dúzia de animes. O único anime que eu acompanhei mesmo direto foi Pokémon, e nem tô acompanhando mais também, depois que trocaram a dublagem. Eu só tenho assistido as prévias em japonês pra saber o que tá acontecendo, e deu, até porque Sun Moon não tá me chamando a atenção em nada, nem comprei os jogos ainda. Eu tô tentando lembrar qual foi o último anime que eu assisti, mas eu tenho assistido alguns do Crunchyroll. Eu vejo pedaços do Love Live, que a minha namorada gosta de assistir, então eu acabo vendo com ela por tabela. Mas de novidades, eu não consigo lembrar de nada que eu tenha acompanhado mesmo. Acho que Shingeki no Kyojin. Eu não assistia. Acho que o último que eu assisti pra valer. E também anunciaram finalmente, depois de... A gente tá em 2017, depois de quase 5 anos da segunda temporada do Shingeki no Kyojin. Olha, demorou, hein? É em abril, né? Se não me engano, abril, maio. Se não me falha a memória, é algo do gênero. Mas finalmente anunciaram. Pra quem... Falta um mês. Até 3 anos atrás, a gente mal sabia se teria a segunda temporada. É verdade. Qual foi o outro anime também que o pessoal tava esperando uma nova temporada que anunciaram? Que criou-se uma expectativa muito louca. Desculpa, não tô conseguindo lembrar agora. Não lembro agora. Mas eu lembro que dia 11 estreia a 5ª temporada do Samurai Jack no Adult Swim. Não é anime, mas é algo que está com uma expectativa gigantesca. Exatamente. Como vai ser exibido no Adult Swim, tá classificada para maiores de 18 anos. Nós já temos um trailer do Jack em ação. O negócio, ele tá sendo... Jack tá... O cara ficou pistola. Lembrando que isso é uma continuação, não é um remake. Está continuando aonde Samurai Jack parou, e ele tá com bastante sangue no olho. Expliquem para as pessoas que não sabem o que é Adult Swim. Adult Swim, meu querido ouvinte, que tem menos de 20 anos, é uma programação com desenhos mais adultos que passa no Cartoon Network. E quando eu digo desenhos mais adultos, não tô falando de pornografia, mas desenhos mais pesados, que tem mais violência, que tem um pouquinho de palavrão. Linguajar mais pesado. Que tem piadas de duplo você escuta sentido. no rádio durante o dia claro, você pode escutar à noite. Digamos outro assim, contexto. Vamos supor que os desenhos que passam no Comedy Central é a programação do Adult Swim. Só que aqui no Brasil já não passa mais. Eu lembro que aqui no Brasil, na época que passava Adult Swim, os desenhos mais famosos eram Franco Robô, Laboratório Submarino, Aquatim, Harvey o Advogado. Até hoje eu tenho no meu celular o áudio do Gustavo imitando tédio. Ai, Zé, me dá um remedinho, Zé. Procure esses desenhos, são muito bons. Procure por Aquatim, Harvey o Advogado, todos eles são ótimos. Lembrando que o Adult Swim, os desenhos exibidos no Adult Swim
quando não são histórias próprias, são paródias. O Frango Robô basicamente faz paródia de tudo. É tipo um médio, o Frango Robô. Então, caso Só que você não assista tanta coisa, talvez você não venha entender tanto as piadas, porque tem que ter conhecimento pra saber as referências. Sim, e lá nos Estados Unidos existe até hoje essa programação, que geralmente passa de noite ou de madrugada, e eles investem em desenhos loucos e hardcores, e que nem eu falei, tá ligado? É como se fossem os desenhos do Comedy Central na programação do Cartoon. Uma dica, se o ouvinte ainda não estiver conseguindo visualizar o que é o Adult Swim, é o último desenho que estourou recentemente aqui no Brasil e que foi muito exibido nas redes sociais, foi o Mr. Pickles, o cachorro do demônio, no caso. Senhor Pickles. Dá uma googleada, Mr. Pickles, episódio legendado. O pessoal tá legendando todos os episódios e postando no YouTube. Você vai ter uma noção do que se trata o Adult Swim. É dessa nova geração, né? Eu percebi que os desenhos... Uma curiosidade que tem é em relação ao Mr. Pickles, que ele era um desenho piloto na seleção do que seria lançado de novo. Só que o Mr. Pickles não foi aprovado na seleção. Daí os criadores jogaram na internet e acabou viralizando. Daí eles voltaram atrás e puxaram o Mr. Pickles pra um desenho oficial com temporadas. Pois é, que é uma coisa que tem acontecido bastante com o Comedy Central. Vários dos desenhos que estão passando no Comedy Central hoje, eles bombaram na internet. Exatamente, os desenhos que têm um apelo do público, que viram memes, que geram muitas visualizações, acabam despertando esse interesse e virando... Eles podiam passar o Pop TV também. Tô esperando passar o Carne Moída, pra ver se eu ganho um dinheiro lá com exibição. Mas, falando em estreias também, hoje é o dia do lançamento do Switch. É o Nintendo Switch, o novo console da Nintendo, aí, o híbrido de portátil e console de mesa. E também o tão aguardado Zelda Breath of the Wild. Sim, o novo Zeldão aí que tá, né? Tá prometendo bastante. O jogo tá bonito pra caramba. Palpitando corações. Provavelmente alguém aí de casa que está nos ouvindo deve ter comprado na pré-venda, e se já não estiver jogando, vai receber em alguns dias. Se você tem aí um Switch, por favor, passe suas impressões pra nós. O nosso amigo Bruno disse que ia comprar um e até agora nada. A gente tá esperando aqui o nosso correspondente, mas não tá se mexendo. A gente podia fazer um unboxing exclusivo e ficar rico com a Quem licença. sabe até o final do ano. Pois é, se a gente fizesse um unboxing do Switch, a gente pagava o próprio Switch com o dinheiro do vídeo. Verdade. Mas não, o Bruno não colabora. Desculpem. Mas o Nintendo Switch, eu já falei aqui nas impressões que a gente deu em programas anteriores, eu espero muito do Switch. Eu não vou entrar de cabeça nele, porque a Nintendo também prometeu 1000 maravilhas com o Wii U, e olha no que deu, né? Acabou sendo um fracasso. Mas o Switch, eu realmente espero coisas boas dele, pelo menos no que foi mostrado até agora. Apesar de ter um hardware inferior ao PS4 e Xbox One, coisa que todo mundo achava que não seria, que ele seria melhor, o Switch vai receber alguns títulos desses consoles. Então eu espero que o Switch volte a ser uma plataforma de opção, e não só vou comprar um console da Nintendo para poder jogar Mario e Zelda. Não, vou comprar um Switch, mas se vai sair o Battlefield, eu quero que saia uma versão para Switch. Se vai sair o, sei lá, não diria GTA, mas vai sair o jogo do momento. Saiu o Red Dead Redemption 2. Que sai uma versão. Futebol, todo mundo gosta de futebol. Foi confirmado que o novo FIFA vai sair pro Switch. Mesmo? Sim. Bacana, olha isso, atrai muito jogador. Pode não parecer, mas é bom. Futebol é um tipo de jogo que vende bastante ainda, principalmente aqui no Brasil. Sim, tanto é que se tu vai em barbearias, em bares, em pubs, de qualquer lugar, de qualquer cidade, a gente sabe que vai ter um PlayStation, um Xbox com um PS pro pessoal, pra galera jogar, sabe? Todo mundo gosta de futebol. Sim, e eu espero muito do Switch. Espero ter condições de comprar um até o final do ano, no máximo ano que vem, quando ele já vai estar com uma biblioteca melhor. Hoje, junto com o lançamento dele, sai o Zelda, sai o One Two Switch, que é aquele jogo medonho de movimentos lá, de tirar leite da vaca e não sei mais o que. É o Sports 2. Mas no mês que vem já sai o Super Bomberman R, que eu tô muito afim de jogar, parece ser muito bom. E ao longo do ano vão saindo todos os títulos já divulgados, como Skyrim, acho que o Just Dance tá saindo junto hoje. Infelizmente o Mario Odyssey é só pro final do ano. Pra mim até então foi um dos únicos tropeços do Switch deixar pra lançar Mario, o carro-chefe da Nintendo, só no final do ano. Acho que eles podiam se esforçar e lançar na E3. Olha, pelo menos a gente sabe que eles não estão cometendo o mesmo erro do Wii U ou do Pokémon GO, estão lançando pelo menos com uma das figuras fortes, que é o
o Zelda. É, então quem verdade. tá segurando o Switch por enquanto é o Zelda. Também tem o Mario Kart que tá pra sair, o Splatoon 2, então... Splatoon, um jogo que foi muito bem recebido pela comunidade, foi premiado, inclusive. Sim, eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas quero. E eu vivo falando aqui, brincando que agora que o Switch saiu, o Wii U vai ficar mais barato. Infelizmente não é isso que vai acontecer. Por quê? Como a Nintendo parou a produção do Wii U antes do previsto, então a tiragem dele é teoricamente menor que a dos outros consoles. Então o mundo dos colecionadores vai vender o Wii U mais caro porque é um console de tiragem menor. É basicamente Tipo, aquela coisa que você aprendeu no fundamental, a lei da oferta e da procura. Ou seja, não vai ter mais ofertas de Wii U, consequentemente a procura por ele vai aumentar. E quanto mais procura e menos oferta, maior é o preço. Sim, mesma coisa do Virtual Boy. O Virtual Boy foi um console horrível, mas ele é caríssimo porque saiu pouco. E por mais que o Wii U tenha saído 10 vezes mais que o Virtual Boy, agora quem tem vai segurar. Nos grupos do Facebook eu vejo ainda que tem um pessoal vendendo num preço acessível, mas a média Daqui para uns um Wii 3 U anos já. vai estar mais de R$1.000. Então, quem sabe eu dou a sorte de comprar um Wii U ou eu já meto o Switch direto na bolsa. E vamos ver aí, todo esse debate sobre expectativas, a gente sabe que não basta ser um console com gráficos potentes, que tenha expansão de memória, que tenha jogos, tem que ser inovador. E a gente sabe que a Nintendo tem essa capacidade de inovar. Tanto é que ela sobrevive com as mesmas franquias há muito tempo, tem uma fanbase muito boa, tem histórias excelentes, então... Eu acho que não vai ser agora que a Nintendo volte a tropeçar, que nem tropeçou com o Wii U. Mas agora com o Switch, a gente tá com essa expectativa muito boa de que a Nintendo finalmente vai conseguir dar uma inovada bastante boa. E se você não tem noção do que a gente tá falando, só escrever aí no YouTube Nintendo Switch, que a essa altura do campeonato já deve ter 50 mil unboxing rolando. Sem dúvida. E também eu tava vendo alguns vídeos do Breath of the Wild. Além do jogo tá muito bonito, eu percebi que ele tá com uma ótima sonoplastia. Que o vídeo que eu vi foi do Link, ele descendo uma montanha de gelo em cima de meio de uma prancha improvisada, sabe? E conforme ele ia passando pelos terrenos, passando por neve, passando por rochas, tu conseguia ouvir perfeitamente a captação do tipo de solo que tava passando por cima. E tava muito bonito, sabe? Eu, pelo menos, eu sou apegado aos detalhes, então quanto mais detalhes, mais vai me agradar. E sabe, eu achei isso muito bacana. E tipo, se um terreno já está desse jeito, imaginem todo o resto do jogo, que tá praticamente uma sandbox gigantesca, com cenários lindos, com todo o ambiente vivo. Tanto é que você argumentou bastante que o Breath of the Wild já foi anunciado em 2009, faz muitos anos que ele tá em desenvolvimento. Não, ele foi anunciado na E3 de 2014. 2014, mas ele já tá em que ele foi anunciado primeiro pro Wii U, né? Sim. Que até então não se tinha notícias do Switch. Aí depois que foi confirmado que ele seria pro Switch e pro Wii U, que se começou a ter mais detalhes, mas acho que ele foi anunciado em 2013 ou 2014. Eu lembro que já faz tempo que ele foi anunciado e por isso a espera toda desses adiamentos foi porque os programadores estavam trabalhando em um cenário que não fosse morto. Que a maior reclamação dos jogos de sandbox como Skyrim e RPGs do gênero é que não tinha nada no cenário. Tu caminhava por horas e horas, tinha aquele mapa gigante, mas não tinha tanta interação quanto se tem num GTA, por exemplo, que tu acha gente em tudo que é lugar, tem carro e pá. Já todo esse trabalho do Breath of the Wild, a expectativa é que todo cenário tenha alguma coisa pra te fazer, que tenha monstros na região, que os monstros tenham maneiras de se comportar, que haja monstros mais agressivos e outros mais medrosos, que tu possa coletar recursos nesse mapa. Então o jogo espera-se que ele tenha muitas possibilidades, então a gente vai se divertir bastante. Bom, então vamos pro nosso Detonando, que hoje vai ser um Detonando coletivo de aniversário. Agora é o momento de pegarmos nossos lencinhos e nos emocionarmos. Agora no Otaku Deso, Detonando com Gustavo. Imagina. Fogo! Meu microfone tá aberto. Imagina quantos dinheiros a gente não gastou com pilha jogando essa Olha, coisa. eu no meu Pokémon vermelho tinha um save de 110 horas de jogo, convertendo. Quanto tempo dura uma pilha mais ou menos? Uma alcalina deve durar o quê? Umas 5 a 8 horas. Sim.
E uma pilha alcalina custava de 15 a 20 reais. Supondo que eu divido toda essa campanha em pilhas de alcalina, vai dar uma grana bem boa. Imagina eu que tinha um save de 450 horas no Pokémon Cristal. Caramba. Estamos fazendo um detonando só para não deixar passar em branco, porque nessa semana, mais precisamente no dia 27 de fevereiro, a franquia Pokémon comemorou 21 anos de lançamento. Os primeiros jogos azul, vermelho e amarelo, ou Red, Blue, Green e Yellow. Não, o Yellow foi um pouco mais tarde. Então Red e Green, que foram as versões japonesas, lançadas no dia 27 de fevereiro de 1996 no Japão, e a febre foi louca dali pra frente. Nesse momento a Nintendo engordava o seu caixa com muito dinheiro. Num momento em que o Game Boy já estava quase sendo descontinuado, porque por mais que jogos como Tetris e Mario Land tivessem vendido bem, ele não estava chamando muito a atenção da juventude. Aí o jovem, me fugiu o nome do homem agora, o pai de Pokémon. Deixa eu ver. Me fugiu agora, gente, me desculpa, me fugiu o nome do pai de Pokémon agora. Ele teve a maravilhosa ideia, Satoshi Tajiri. Obrigado, Fiquei com lembrei. medo de falar bobagem. Satoshi Tajiri resolveu se unir com mais alguns amigos e criaram Pokémon, esse jogo maravilhoso que criou pra mim um dos melhores universos da cultura pop. Pokémon começou com uma proposta muito simples, um jogo onde o jogador criava um perfil, né, um avatar, e ali ele caçava por monstrinhos e ele treinava esses monstrinhos para ficar mais forte, para capturar mais monstrinhos, para completar a sua coleção, e ele podia desafiar os seus amigos por um campeonato, uma batalha amistosa, via De quem é o melhor treinador. via o famoso cabo Link, que era um cabinho que ligava A primeira Game Boy versão no do outro. USB. Tipo um cabo USB que ligasse um celular no outro, vamos simplificar assim. E ali surgia Pokémon, que foi ganhando fama e cada vez mais sucesso, e aí logo depois ganhou um anime com a história do Ash e o Pikachu, que bombou em todo o mundo. Eu lembro que entre 99 e 2001, mais ou menos, não tinha um lugar no mundo que não se falasse em Pokémon. Foi mais ou menos com o que aconteceu com o Pokémon GO em 2016. Não tinha um barzinho que tu não fosse que não tivesse um chiclete de Pokémon. Não tinha nenhum em 99 que não tivesse um Pikachu Uma camelô. banca de revista que não tivesse nada de Pokémon. Pois é, agora eu percebi uma coisa engraçada. Se a gente estiver falando com um ouvinte que tenha, sei lá, seus 10 anos de idade e ele não saiba o que seja uma pilha. Pois é. Já né? parou pra pensar nessa possibilidade? Hoje em dia tudo é bateria. A gente diz que... Pilha é só no controle da TV, e olha lá. E olha lá, quando a criança precisa usar o controle da TV e não tá comandando pelo Algumas celular. câmeras digitais, a pilha ainda antigas. Mas não, mas a maioria delas é bateria. E justamente já parou pra pensar nisso. A gente fica impressionado com o cabo Link. Controle do Xbox One e o Xbox é a pilha. A Microsoft ainda usa pilha, é verdade. Pois é. Mas aí a gente pensa, pô, se a gente tá falando da primeira versão do cabo Link, que era Relógio, a praticamente... pilha, relógio de parede. Não, mas tu acha que as crianças vão mexer nesse sei tipo lá. de coisa? Mas eu entendi o contexto do Gustavo, que a pilha Sim, não é sim. tão presente quanto antigamente. Não, mas, é. mas vocês já pararam pra perceber que... Hoje é tudo bateria recarregável. Não, mas como esse tipo de coisa que a gente viveu tanto já tá ficando obsoleto e já foi substituído já? Cara, esses dias eu tava procurando por capas pra botar jogos de Super Nintendo e me deu um insight de procurar por capas de VHS. E aí eu parei pra pensar nisso também. Realmente, tem gente que não sabe o que é um videocassete. Não, muita gente não sabe o que é o vídeo. Deve ter gente que nem sabe o que é um DVD, Por porque, exemplo, né? quem nasceu em 2000 já não sabe mais o que é VHS. Porque em 2010 a gente já tinha acho que já tinha Blu-ray já. Sim. E pensa comigo, estamos em 2017. Ou seja, quem nasceu em 2010 talvez já nem saiba direito o que é um exatamente, DVD. exatamente. Porque Quem- nessa época coisas online já estavam bombando a mil. Quem nasceu em 2010 não sabe o que é uma pilha. Porque não depende dela, não precisa dela pra fazer nada. O celular tu carrega na tomada com o carregador. A televisão, o controle da televisão tu pode controlar lá pelo celular. Tudo tu faz online. Será que nós vamos viver o dia pra dizer que as crianças de hoje não sabem o que é um computador? Cara, a gente vai Será que chegar... vai existir uma tecnologia que vai bater um computador? Cara, em 2030 a gente Vai morrer. nós vamos ser uns dinossauros. Mas em Pokémon. Tá, desculpa, deixa a gente ser um pouco saudosista. É que justamente a gente tá falando dos primeiros Pokémons, a gente tá falando do que a gente dependia pra jogar o primeiro É Pokémon. uma delícia, né, Pokémon. Vocês que já jogaram devem concordar comigo. O que Tu não jogou Pokémon, né, bonita? a gente precisava fazer Nunca pra... jogou Pokémon no Game Boy, né? Claro que sim. Então,
Vamos, eu tô dizendo Mas que é uma é isso delícia. que nós estamos dissertando aqui. Tudo bem, vamos continuar. A nossa necessidade, a gente precisava disso pra jogar Pokémon. As pilhas eram importantes. Lembra Era que uma barreira. os primeiros Game Boys não tinham luz interna como um DS, por exemplo. Tinha Então eu luz lembro própria. A gente tinha que que... jogar a favor do sol, eu lembro que derretendo. eu tinha que jogar com o Game Boy meio que inclinado pra baixo pra poder pegar a luz. E às vezes batia o reflexo de alguma E a coisa. primeira vez que a gente joga o Game Boy Advance e vê aquela luz própria, que a gente tira um peso tão grande dos ombros. Quando eu comprei o meu DS, então, podia jogar chorou. no escuro à vontade. É. Eu lembro que tinha uma época que faltava luz todas as noites A gente- ali na Coab. Era um verão que a gente tava com problema de eletricidade, porque todo É. mundo tava com o ar-condicionado ligado puxando luz. Eu lembro. Que, não, E- dava um blackout em Porto Alegre. Você que não mora em Porto Alegre, a gente ia ter uma crise de energia bastante grave em alguns Sim, verões. eu lembro que chegava tipo 8h30, 9 horas, tava começando a escurecer e a minha mãe já não me deixava ficar na rua. Então eu entrava e tava jogando Game Boy com a luz acesa. Ai meu Deus, peguem suas Pokébolas. E aí eu tava... Alexandre dentro dessa casa batalhando contra um Widow. E aí eu jogando lá, aproveitando os últimos segundos da pilha já se piscando toda, e aí faltava luz. Eu, putz. Aí um dia eu tive a maravilhosa ideia de acender uma vela pra jogar Game Boy. E aí eu cheguei bem perto da vela com o Game Boy e fui jogando, não prestei atenção, fui prestar atenção na imagem do jogo. Quando eu dei por mim o vidro da tela, que além da tela tinha um Uma Game capinha Boy, plástica. tem tipo um plástico. Chamuscou. Tava começando a ficar escuro o negócio. Ai meu Deus, eu tirei na hora e comecei a soprar e foi saindo aquela mancha de calor. Eu, ai meu Deus, ainda bem. Eu ia destruir meu Game Boy na venda da vela. Quase derreteu o Game Boy no calor da vela. Mas, cara, realmente, o impacto que Pokémon causou, tanto na época do anime, quanto mais pra frente, que na verdade eu fui ter acesso aos jogos muitos anos depois do estouro do anime. Porque quando o anime ficou popular, quem sabia que vinha de um jogo era só quem já tinha Game Boy ou quem tinha um pouco mais de conhecimento. Eu que era uma mera criança do jardim de infância, eu só sabia que era Pokémon porque passava na Record. Pikachu! Pikachu, não, eu também não fui tão burro assim, eu me apeguei aos bichos. Mas eu só sabia o que era Pokémon porque passava na TV. E aí depois de um tempo... Depois de descobrir o jogo, pirou o cabeção. Não, eu fui ter acesso aos jogos depois dos anos 2000. Claro, depois de um tempo eu fiquei sabendo que tinha jogo pra Game Boy e tal. Tanto é que durante 10 anos o meu sonho de consumo era um Game Boy. Eu queria porque queria um Game Boy, incomodava meus O pais. que a gente penou pra conseguir essas coisas, pra conseguir um Game Boy? Aí Vai te catar quando eu te conheci, tu já tinha. Aí quando conseguiu o Game Boy precisava de pilha. E pilha. Aquela dependência é pior que o crack. É pilha. Depois... Nossa, e outra comparação esdrúxula. E tu pensa, na época a gente não trabalhava, a gente dependia dos nossos pais. Então a Pilha é uma coisa cara. Cara. Até os nossos pais terem a bondade de nos darem dinheiro pra comprar pilha. Aquele troco do pão de 5 centavos, sendo que a pilha custava R$13,50. É, a alcalina, né? No caso, a gente não podia comprar sempre a pilha alcalina, que é mais potente que a pilha comum. Então a gente comprava as Panasonic lá, as Aquela amarelinhas. Panasonic azul. Xing-ling. Que durava 2 horas Panasonic azul é... E no máximo da pobreza a gente comprava aquelas Xing Ling aleatória da China que durava durava 15 meia minutos. hora. Quando não invertia as polaridades das pilhas e não pegava um jogo já usado e botava uma com a outra. Isso era tradicional. A gente congelava as pilhas pra... É, eu botava no sol, era da... Eu não cheguei, sabia do congelado. eu fervia as pilhas. Eu botava na chaleira e fervia porque diziam que durava mais e obviamente não durava, mas Dava no um meu, pouquinho de carga no mais. meu subconsciente eu tava jogando por horas a fio porque eu fervia a pilha. o legal era isso, né? Podia não durar nada, mas parecia que durava a vida inteira. Pois é. Nós já chegamos no fundo do poço de usar uma capa de óculos pra simular um DS. Ah, eu recortei um Game Boy de uma revista pra brincar que eu jogava de Game Boy. Mas, cara, coisas. Olha lá o louquinho com a folha, achando que é um DS. Chegava na Lan House. Me imprime 3 DS. Eu vou jogar com os meus amigos imaginários. Me imprime 3 amigos. Que isso, meu? Me deixa, cara. Mas, Imprime o cachorro linguiça. Não, que mas eu quero ter.
Nós éramos crianças organizadas, nós fazíamos nosso próprio RPG com sistema de batalha de turnos e level. É verdade, Adventures in the Coab foi um dos maiores sucessos de 2002. A gente era organizado. Mas, voltando ao Pokémon aqui, desculpa a gente fugir pras nossas lembranças, mas é que não tem como não falar dessas coisas do passado sem lembrar da gente, mas Pokémon completando 21 anos, a 7ª geração está aí, com os jogos Sun e Moon, a região de Alola, as formas de Alola, e por mais que algumas pessoas torçam o nariz pra dizer que Pokémon morreu na primeira temporada, que Pokémon não é mais o mesmo... É legal que Pokémon morreu antes da pessoa nascer. É bem verdade isso, tem gurizinho de 15 anos dizendo que Pokémon morreu na primeira temporada. Não pode? É contraditório. Existe essa Uma moda, coisa é a pessoa velha falar isso. Bem-vindo nas redes sociais. Pra tu ter Por isso que eu não uso o Facebook. Pra tu ter uma ideia, esse negócio de falar mal de Pokémon moderno é uma coisa tão ridícula que tem um grupo no Facebook que um cara pegou e postou uma foto do Voltorb e do Electrode com o seguinte texto: vejam só os novos Pokémons para Sun e Moon. Essa Nintendo não tem mais o que fazer. Tipo, ele sabia que era o Voltorb e o Electrode, mas ele postou lá pra ver qual ia ser a reação das crianças. Ele fez um bait. E as crianças tudo, esses novos Pokémon são lixo. Que absurdo esses novos Pokémon. Tipo, falar mal de Pokémon é moda. O cara não tá falando que Pokémon morreu na primeira temporada porque ele só assistiu a primeira temporada. Porque é legal falar que os novos Pokémon são feios. Tá indo na onda, né? Mas independente das pessoas dizerem isso ou não, e realmente pode ter coisas que não foram muito boas na franquia, nos jogos, no anime, o que importa é que Pokémon ainda é um sucesso. Ele pode não ser o boom do momento até hoje, como aconteceu com o Pokémon GO, que foi uma coisa passageira, mas Pokémon ainda é e sempre vai ser, eu acredito, que a marca mais poderosa da Game Freak e da Nintendo. Sem dúvida. Então, eu não sei, vamos esperar pra ver o futuro dos jogos, o futuro do anime. Eu não sei, eu tô achando no fundo da minha cabecinha que a 7ª geração pode ser a última. Não sei, porque pensa comigo, a 7ª geração acumulou mais de 800 Pokémon na Pokédex. Vamos supor que a próxima vá pra 900 e a próxima pra 1000. Não tem como tu memorizar 1000 Pokémon na tua cabeça. E capturar 1000 Pokémon num jogo deve ser uma coisa bem maçante. Olha, eu vou gravar essas palavras e se tu tiver errado, vamos jogar na tua cara. Não, eu só tô achando, eu não tô dizendo que isso deve acontecer. Tudo bem, vamos dizer que tá na hora de inovar, tá na hora de pensar diferente. Vamos ver, quem sabe essa revolução surge. Mas só pra encerrar aqui da minha parte, eu gostaria de passar aquele texto emocionante, dizer que Pokémon está presente na minha vida todos os dias, seja por ter miniaturas na minha estante, por eu jogar os jogos, por eu ouvir as músicas no celular. E pra mim Pokémon é o melhor universo da cultura pop, nerd, seja lá o que for, que eu resolvi entrar na minha vida. Eu acho que se não fosse Pokémon, eu não teria me aprofundado tanto no mundo dos animes, no mundo dos jogos, não teria conhecido certas pessoas como esses dois mongolões que estão presentes aqui comigo. Falou de mim. Eu tenho muito a agradecer a Pokémon. Parabéns aos 21 anos da franquia e que dure mais e mais e que, sei lá, quero que o 20º filme passe aqui nos cinemas com as vozes originais. Eu gosto tanto de Pokémon que o nome do meu cachorro é Growlithe. Mas enfim, gente, Pokémon é isso. Nós sabemos o quanto estreita as relações desse jogo, o que as pessoas têm em comum, o que elas discutem, a competição entre os amigos, aquela coisa saudável, aquela emoção, a memória em si. É muito que relatar, a gente não consegue resumir isso em palavras. A gente tem que jogar e sentir. O do meu quase foi Arcanine pelo tamanho, mas eu mudei de ideia nos últimos minutos, em 2003. Pokémon é lindo, acho que todos devem curtir e se amar. E é muito bom estar presente todos os dias e desejo, sei lá, que Pokémon fique em paz. É muito bom, muito bom. É demais. Tá? Acabou? Sim, sobe a trilha. Tá bom. Relembrem-se, crianças, não usem drogas. Você ouviu no Otaku Deso, Detonando com Gustavo.
Já encerramos o programa dessa semana. Semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Acesse o nosso site otakudezo.com.br para ler as notícias, para baixar os programas anteriores e conferir a agenda dos próximos eventos que vão começar aqui na região sul. Semana que vem estamos de volta. Um abraço para todos e até mais. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Tenha um ótimo descanso e até a próxima. Luz, paz e um bom início de ano pra todos, já que brasileiro começa a trabalhar depois do carnaval. E até a próxima. Comprem o Nintendo Switch e nos convidem pra jogar. Boa. Você tem problemas com cólera do dragão? Sofre por não ser um Saiyajin? Ou seu problema é segurar uma raposa de 9 caudas em você? Então você está no lugar certo. Otaku Deso, toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na Ipanema Comunitária 87.9. Uma hora é vírus, outra hora é cocô, outra hora é não sei o que entra nesse troço aí, entendeu? É uma desgraça isso aí, sei lá, uma desgraça. Uma tarde azul.